Fala galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui é para falar sobre as questões de geografia da parte 2 do bloco 10 de atividade de vocês. São 6 questões sobre temas que a gente estudou aqui ao longo das atividades remotas durante esse ano de 2020. Então, logo para a primeira questão, nós temos a seguinte pergunta: um conjunto de pessoas com características comuns como língua e religião forma. Ou seja, aquelas pessoas que têm um passado comum, que têm uma história, que têm língua e religião, por exemplo, semelhantes. Eles formam, letra A, uma região. Não, eles não formam uma região, porque a região é uma área do território que se diferencia das demais áreas por suas semelhanças, sejam semelhanças físicas, de natureza, ou possui algumas características que diferenciam das demais áreas, que podem ser características naturais, políticas, econômicas, sociais, populacionais e etc. E isso forma uma região. Então não é uma região, porque aqui está falando de conjunto de pessoas, não uma parte do território que possui algumas características que diferenciam de outras. Um distrito, não, nada a ver, porque um distrito é apenas uma parte de, por exemplo, é um pedaço de um município. Por exemplo, lá em Viçosa temos os distritos, que são pedaços do município de Viçosa: João dos Vieiras, Padre Vieira, Manhoso, Guatiguaba, Passagem da Onça, General Tibúrcio, Tudo isso são distritos, são partes de um município, não é? Que aqui estamos falando de pessoas, conjunto de pessoas que possuem essas características semelhantes. Então não é também a letra B. A letra C diz o seguinte: é um território. Não, é um conjunto de pessoas, como está sendo falado lá. Se é um conjunto de pessoas que possuem semelhanças na religião e na língua, não é um território, porque um território é apenas uma parte do espaço geográfico delimitado, onde ocorrem relações de poder, por exemplo. Então não é o território. E letra C é uma nação, é exatamente um conjunto de pessoas que têm um passado comum, que possuem semelhanças, por exemplo, na língua e na religião, que elas se sentem parte um do outro. É uma pessoa que ela se sente parte daquele grupo, forma uma nação, que é a letra D para primeira questão. A primeira questão, a resposta é nação. Esse conjunto de pessoas que possuem semelhanças na religião, por exemplo, no idioma, que possuem um passado comum, esse conjunto de pessoas forma uma nação. E aqui nós temos a segunda questão. A segunda questão fala o seguinte: marque a alternativa que possui uma afirmação falsa. Uma afirmação falsa. É o seguinte, a letra A diz o seguinte: nós estamos caçando uma informação falsa, certo? Sobre informação falsa. Todo país possui território, sim, politicamente delimitado, reconhecimento internacional, moeda e história própria, sim. Não existe um país que não tenha território. Para que seja um país tem que ter território. Tem que ser reconhecido por outros países, senão não se torna um país, e tem que ter uma moeda própria. Então esse item é verdadeiro, sim. Então não é a letra A, nós estamos procurando a falsa. O poder legislativo produz as leis, sim. O poder legislativo produz as leis. Por exemplo, aqui no Brasil, no legislativo, no município nós temos a Câmara Municipal, que é a Câmara dos Vereadores, que eles produzem a lei do município. Por exemplo, em cada estado do Brasil possui as assembleias legislativas. Nas assembleias legislativas, os deputados estaduais produzem as leis do estado, daquela unidade da federação. E também temos no Congresso Nacional os deputados federais, que produzem as leis que vão ser postas em prática em todo o nosso país, que é na Câmara Federal. Então, o legislativo produz as leis, é verdadeiro. A letra C diz: poder executivo é responsável pela defesa do território. Pessoal, na verdade, não diretamente. Por quê? Porque o presidente é o chefe do executivo e ele também tem ele é o chefe das Forças Armadas. Só que ele não é o responsável direto pela defesa do território.
A defesa do território ela é feita a partir das Forças Armadas. Então, as Forças Armadas é que têm o papel de defender o território. Só em alguns casos especiais em que o chefe do executivo, no caso o presidente, vai acionar as Forças Armadas. Só em alguns casos específicos. Mas a defesa do território não é feita pelo executivo, ela é feita pelas Forças Armadas. No caso aqui das Forças Armadas brasileiras, tem o Exército, tem a Marinha e tem a Aeronáutica. Tá certo? Então a resposta aqui da segunda vai ser a letra C, que é a resposta, que é a afirmação falsa. O Poder Executivo é responsável pela defesa do território. Errado. Quem é responsável pela defesa do território são as Forças Armadas. Letra D. Poder Judiciário garante o cumprimento das leis. Exatamente. Afirmação verdadeira. Então a falsa mesmo vai ser a letra C na segunda questão. A terceira diz o seguinte, pessoal, ó. Após a Segunda Guerra Mundial, os países que mais ganharam prestígio internacional foram os Estados Unidos e a União Soviética, que iniciaram uma intensa disputa entre eles pela hegemonia mundial. Como ficou conhecido o plano dos Estados Unidos para conter o avanço da União Soviética sobre a Europa Ocidental e colocar os países desse continente sob sua influência? Certo, então ele está perguntando qual foi o plano que os Estados Unidos utilizou para conter o avanço da União Soviética e trazer os países da Europa Ocidental para o seu lado. Foi o plano Colombo? Não, pessoal. É porque na verdade os Estados Unidos ele também fez algo semelhante a isso lá na Ásia, porque a Segunda Guerra Mundial, ela ocorreu em algumas partes do mundo, mas ela afetou a Ásia e principalmente o continente europeu. Então, como a Ásia ela sofreu em algumas áreas, né, com a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ele financiou a reconstrução de alguns países da Ásia, que foi exatamente o plano Colombo. Países como Japão, Coreia do Sul, Índia, Singapura e etc. Esses países tiveram financiamento para reconstrução através de recursos vindos dos Estados Unidos. Isso se chamou Plano Colombo, não é a letra A. Plano de metas não tem nada a ver, porque o plano de metas foi feito por um dos presidentes do Brasil aí ao longo do tempo, que agora de cabeça eu não lembro, mas não tem nada a ver com essa questão da União dos Estados Unidos aí não. Então, o plano de metas foi adotado por um presidente brasileiro ao longo aí do século XX. Não tem nada a ver com... Isso faz parte da política brasileira. Não tem nada a ver com a questão dos Estados Unidos. Primavera Árabe. Primavera Árabe também não é não, porque isso é um movimento de derrubada de alguns governos ditatoriais no norte da África e no Oriente Médio. Por exemplo, o Egito teve isso daí, a Tunísia, né, a Líbia. Então, nesses lugares ocorreu a queda, a deposição do chefe de Estado, do presidente, que era considerado ditatorial. Então, a população de lá se revoltou quando o presidente tirou. Esse movimento foi chamado Primavera Árabe, mas não tem nada a ver com esse plano dos Estados Unidos para conter a União Soviética. E a letra D, Doutrina Truman, foi exatamente esse plano que eles utilizaram para conter o avanço da União Soviética e trazer os países da Europa Ocidental para o seu lado, que os Estados Unidos utilizou. Então, na terceira aqui, a resposta certa foi a Doutrina Truman. Certo. Quarta questão. Como foi chamada a política de reestruturação econômica adotada por Mikhail Gorbachev na União Soviética? Pessoal, é o seguinte, a União Soviética ela foi muito forte durante a Guerra Fria, que foi do final da Segunda Guerra Mundial até a queda do Muro de Berlim, agora em 1989. Então foram cerca de 40 anos, 45 anos, mais ou menos, que a União Soviética teve bastante força no cenário mundial. Então, o plano que ela utilizou é o seguinte: no final da década de 80 e começo da década de 90 ocorreu a dissolução da União Soviética, o fim da União Soviética, a passagem, a transição de uma economia socialista para uma economia capitalista. E foi o presidente Mikhail Gorbachev que promoveu que estava nesse período de mudança na União Soviética, que se passou novamente a se chamar Rússia.
porque a União Soviética acabou. E essa política de reestruturação que ele utilizou foi o chamado perestroika, que é a letra B. Na verdade, foram duas ações que Mikhail Gorbachev adotou, que foi a maior transparência nas ações do governo, chamada de glasnost, e a reestruturação econômica, que foi chamada de perestroika. Tá certo? Então aqui para essa quarta questão é a letra B, porque o Pacto de Varsóvia é mais antigo, ele também foi da União Soviética, mas é de 1955, em que os países da União Soviética eles passaram a fazer uma aliança militar para, em caso de guerra contra os países do Ocidente, os Estados Unidos, eles pudessem ter como se defender. Então ali foi o chamado Pacto de Varsóvia. Neocolonialismo é algo da passagem do final do século XIX para o século XX, em que os países europeus eles invadiram grande parte do continente africano e asiático e colonizaram alguns países. O imperialismo também não tem nada a ver. O imperialismo é uma questão econômica aí dos países mais ricos influenciando os mais pobres, né? Não tem nada a ver. Então a resposta certa da quarta aí é perestroika. Quinta questão. A diferença entre o número de nascimentos e mortes em um local em determinado período denomina-se, exatamente já na letra A, nossa resposta, que é crescimento vegetativo. Então, a diferença entre o número de nascimentos e mortes de um local em determinado período chama-se crescimento vegetativo. Então, se naquele lugar ocorrerem mais nascimentos do que morte, a população vai crescer. Então veremos um crescimento positivo, um crescimento vegetativo positivo. Agora, se houver mais mortes, se ocorrerem mais mortes do que nascimento naquele lugar, a população vai diminuir, porque vamos ter um crescimento vegetativo negativo. Então isso, né? Por que não é densidade demográfica? Porque densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetro quadrado. A emigração é o movimento de saída de pessoas de um país para outro. Os brasileiros que estão saindo do Brasil para ir morar em outros locais, eles estão promovendo a chamada emigração. A imigração é diferente. A imigração é a chegada de pessoas vindo de outros países para ir morar em um determinado local. Então, o movimento de chegada é a imigração. O movimento de saída é a emigração com E. E o movimento de chegada é a imigração com I. Então, estrangeiros, pessoas vindo de outros lugares que vão morar no Brasil, estão fazendo a chamada imigração. Então aqui a resposta certa mesmo da quinta é a letra A. Sexta, segundo as projeções e estudos sobre a população mundial, qual a quantidade estimada de pessoas deverá estar habitando o nosso planeta em 2044? Aqui no nosso texto, ele dá a resposta. Então, sabe qual é a quantidade de pessoas que a estimativa, né, para 2044 são 9 bilhões de pessoas. 9 bilhões de pessoas. Então a resposta aqui vai ser a letra D de dado para a sexta questão. Então, segundo as projeções e estudos sobre a população mundial, qual a quantidade estimada de pessoas deverá estar habitando o nosso planeta em 2044? 9 bilhões de pessoas. Então esse aqui foi o vídeo de geografia para vocês sobre a parte 2 do bloco 10. Nos próximos vídeos estaremos falando sobre as questões de religião e de artes. Até lá!